Boa, vou só deixar minha opinião em relação ao Endrick e ao Lamine Yamal, porque eu fiz um comentário aqui no pré-jogo, no último melhor futebol do mundo, que o Endrick merecia ser titular contra a Espanha. E depois mostrei para o Beckler a reação descontrolada do público, que me criticou, bateu em mim. Falei, calma, deixa estar, jacaré, a lagoa vai secar, calma. Saiu o gol do Endrick, na mesma hora eu respondi o público no Instagram. É isso que eu faço, é isso. Mas brincadeiras à parte. Ele fez o gol como reserva, tá? Então, assim, ponto pro Dorival. Ponto para o Dorival. Não, cara, eu acho assim. E para os seus haters, que não são Claro, poucos já, cada dia mais. Todos com razão, obviamente. Não, eu acho assim. O Rafinha tinha feito um jogo bem abaixo contra a Inglaterra. O Endrick tinha entrado e tinha decidido o jogo. Nós estamos falando de um amistoso, né? Eu acho que ele poderia ter jogado com o trio Rodrigo, Vinícius e Endrick desde o início no Santiago Bernabéu. Não sei se o Endrick já está pronto para ser titular absoluto da seleção quando todo mundo estiver bem. Vai ser uma briga boa. Mas se um menino do lado da Espanha com 16 anos pode ser titular, e para mim, o grande titular dessa seleção espanhola, talvez ao lado do Rodri no meio-campo, Lamine Yamal, obviamente. Por que o Brasil não pode ter um titular de 17 anos que já é protagonista no seu clube também? E foi protagonista na conquista do Campeonato Brasileiro. Não estou comparando os dois atletas, um está jogando Liga dos Campeões, outro está chegando agora na Europa. Entretanto, eu acho que às vezes há um protecionismo demais para você testar um cara dentro do amistoso, cara. Por mais que fosse um amistoso contra a Espanha. Então, por mim, continuo dizendo, acho que nos próximos passos da seleção vai ter amistoso antes da Copa América, né? México e Estados Unidos. Tá bom. A gente tem que pegar o recorte do trabalho do Dorival e o recorte é o jogo contra a Inglaterra, contra a Espanha. No próximo jogo, eu daria a titularidade para o Endrick, novamente, por conta desses dois jogos. Foi diferente, foi muito. E assim, nós não estamos falando, ele está brigando com um cara que está arrebentando. Não, é a vaga do Rafinha para você jogar o Rodrigo, inclusive, que é melhor de ponta do que de 9, na minha cabeça, para o lado que ele deveria estar e fazer o trio de ataque ali, formando com esses três caras. Mas acho que isso vai acontecer, viu, Beckler, naturalmente, durante os jogos. Não, eu acho que quanto mais vezes ele jogar e quanto mais vezes ele for bem, mais capacitado ele vai estar para jogar como titular. Não foram os primeiros jogos do Endrick, né? Ele já tinha jogado na data FIFA anterior contra a Colômbia e a Argentina alguns minutos e agora entrou em amistosos. Só acho que assim, por que o Lamine Yamal pode e o Endrick não? Porque a pressão na seleção espanhola é muito menor do que na seleção brasileira. O hype e a pressão e até essa euforia que a gente está vivendo essa semana com a seleção brasileira são muito maiores do que com a Espanha. Se o Lamine Yamal com 16 anos não for bem na Espanha, todo mundo vai entender que é um processo, que daqui a pouco pode ser e tal. Com o Endrick não. Se a seleção brasileira faz o primeiro tempo que fez contra a Espanha, e se o Endrick tem uma atuação, por exemplo, parecida com a do Rafinha, ou se o Endrick não joga bem, parecida com a do Vinícius, tá? E por que eu falo do Vinícius e não do Rafinha? Porque se espera mais do Vinícius do que do Rafinha. O Vinícius é um dos 5 melhores jogadores de futebol do planeta, o Rafinha não é. Eu acho que teria muita cobrança, tipo, já chegou mais um e também não é esse, então vamos ver se vai ser o Vitor Roque, ou vamos ver se não é o Pedro, vamos ver. Mas aí não é um problema muito mais de quem cobra do que de quem está lá trabalhando no dia a dia? Então a gente vai deixar de ter, dar uma oportunidade a quem quer, ou que está pedindo passagem, que foi o grande destaque, como a Tati disse aí, quem é o grande destaque? Endrick, da seleção nesses dois jogos, porque a gente vai ficar pensando no que os outros vão falar. Mas é sempre assim. Mas a pressão chega, assim, né? A pressão chega, a pressão chega na cabeça dele. Isso. Eu acho que tem que se preservar e tomar cuidado no início de trabalho contra dois adversários tão fortes de se jogar a expectativa em cima de um garoto de 17 anos. Eu tô de acordo. E eu acho que essa tá sendo a estratégia do Dorival agora, né? Assim, para esses dois amistosos, talvez para a Copa América ele defina, não, agora eu tenho um torneio, eu tenho uma continuidade de jogos, eu vou ter uma continuidade maior de preparação, de treinamento e tal, e eu defino que o Endrick é meu titular. Mas eu achei bom ele não colocar o Endrick de titular já, porque é colocar um peso desnecessário no Endrick. Porque não era o Endrick que tinha que entregar, apesar dele ter entregado, era a seleção como um todo que tinha que entregar. E eu acho que o Endrick ele tem essa estrela absurda e ele
tá nos mostrando que ele pode ser, lá na frente, um negócio que talvez a gente ainda não tenha visto, né, no futebol brasileiro, eu que sei. O cartaz dele com 17 anos é um troço absurdo. E eu acho que o Dorival, ele tentou deixar isso um pouco de lado, mas quando ele precisou, ele usou. Mas ele não quis colocar. Imagina, Quesada, se ele tivesse colocado a escalação da seleção brasileira em Wembley, com o Endrick de titular, o que teria sido a pressão em cima desse menino quando chegasse em Madrid. Uma pressão desnecessária que eu acho que, nesse momento, quem tem que carregar é o Dorival. Mas eu falei da titularidade contra a Espanha, não contra a Inglaterra. Depois de ele ter feito o gol da vitória contra a Inglaterra, essa pressão, na minha avaliação, ela diluiu. Pô, nossa, se ele faz um jogo ruim contra a Espanha, não sou eu que vou falar aqui, olha, acabou. Eu acho que aumenta a expectativa. Eu acho que aumentou a expectativa. Não, mas dilui. Dilui, porque ele resolveu num dos jogos, o Brasil venceu. E resolveu talvez o gol ele tivesse dele. resolvido como titular, a gente não sabe, mas eu acho que mas estratégia do Dorival... o Si é o que a gente mas eu comenta, acho que a estratégia do Dorival foi deixa todo mundo absorver um pouco aqui e não vamos colocar nas costas dele. Eu, sinceramente, achei que foi uma boa estratégia. E funcionou. Gente, o Endrick precisou de 9 minutos em campo contra a Inglaterra para marcar e 5 minutos no Bernabéu. Imagina se tivesse 90 e 90. Não, mas peraí. Depois dos 5 minutos que ele teve no Bernabéu, nos 40 seguintes, ele não saiu mais. Mas ele teve algum problema, eu achei, não sei se vocês têm informação, que ele teve algum problema físico depois, ele né? Ele saiu para receber atendimento, né? Na anterior da coxa direita, o músculo psoas. Mas foi uma pancada, né? Eu já machuquei. Não foi... foi uma pancada, né? Então, assim, ele estava sentindo dor, mas não tinha lesão, né? Sim. Então, eu não sei se isso atrapalhou ele no rendimento pós, né? Porque ele teve... Não, me pareceu que não. Assim, ele estava arrancando igual, estava com a mesma energia. A gente nunca vai saber mesmo, né? O que teria sido ele titular ou ele entrando. Agora, ele entrando foi bem o suficiente para achar que já valeu. Sabe, assim, a gente não precisava, nesse momento, gerar dúvida se ele deve ou não ser titular no próximo jogo, e acho que é um papo para ter no dia 6 de junho, o jogo é dia 8, 2 dias antes, para se ter essa dúvida, como vão chegar lá Richarlison, Gabigol não, porque se bobear não vai jogar, o Gabriel Jesus, e outros jogadores. Mas eu estou satisfeito com a dosagem de minutos e o rendimento que ele deu, a experiência que ele ganhou. O Endrick admitiu, eu perdi um gol porque eu não tirava o primeiro gol da cabeça. Não sei se esse jogador está pronto para ser titular da seleção brasileira 3 dias depois, sabe? Então, eu gostei do que aconteceu. A gente não quer saber se ele teria feito 3 gols no primeiro tempo, teria sido outro jogo. O que foi, para mim, é bom o suficiente para falar, pô, esse cara, daqui a pouco, sim. Vocês já pararam para pensar, rapidinho, que o Endrick pode ser titular da seleção brasileira e reserva do Real Madrid? Pode acontecer. O que acontece em muitas seleções, né? Talvez não na brasileira, mas tem muitos jogadores do Real Madrid na reserva que são titulares em suas seleções. Por exemplo, vem à cabeça o Julián Álvares, né? Que muitas vezes é titular da Argentina e reserva do City. Fala, Tati. Era eu de novo. É que eu não sei se você vai mudar de seleção. Então, só eu fazer uma observação rapidinho, que a gente não falou tanto do Lamine Yamal, mas eu espero que seu Luiz Henrique tenha assistido o jogo, porque a gente teve o Beraldo muitas vezes marcando o Lamine Yamal e a gente vai ter de novo esse confronto. Então, espero que o Luiz Henrique tenha tirado algumas lições para passar para o Beraldo, obviamente que também teve o próprio jogo em si contra o Lamine Yamal. Bom, e qual será o lateral esquerdo também, né? Porque sim, isso. Em algum momento do jogo, eu cheguei a temer pelo Wendel. Assim, foi realmente o melhor jogo da carreira do Lamine Yamal. E há muito tempo eu não via um jogador tão imparável dentro de campo. Assim, ninguém conseguia acertar o Lamine.